Olá, tudo bem? Nós estamos agora na aula de língua portuguesa. Você vai utilizar o seu livro didático de português, as páginas 50 e 54. Isso mesmo, 50 e 54. Na página 50, você tem um jogo dos 7 erros. Olha que interessante, nós temos duas vezes a imagem, mas ela contém algumas diferenças. Quantas são as diferenças? 7 pelo menos, né? Você tem que aprender a se localizar, a ser observador, a ter atenção, concentração em tudo que você faz. Não necessariamente apenas em matemática, que é necessário raciocínio lógico, atenção, concentração, para você não se atrapalhar com seus cálculos. Na hora da leitura, também, você tem que conseguir enxergar as coisas além daquilo que está muito próximo a você, que você vai enxergar com muita facilidade. Então, o jogo dos 7 erros serve para você observar o que é parecido, as semelhanças e as diferenças visuais, tá? Até porque você precisa de atenção e concentração para praticamente tudo que você faz, certinho? Porque quando a gente faz por impulso, mecanicamente, as coisas acabam não saindo da maneira correta. Então, faça aqui a página 50, encontre os 7 erros para que você consiga treinar essa questão da sua percepção, da sua atenção entre as coisas que são semelhantes, parecidas e as coisas que são diferentes. Em seguida, nós vamos para a página 54, onde nós vamos aprender um novo gênero. É o texto informativo. Olha, algumas coisas a própria palavra já nos ajuda a entender. O texto informativo nos auxilia a encontrar uma informação. E às vezes a informação ela pode estar muito clara, escrita num lugar fácil, às vezes no próprio título ou num desenho, e às vezes eu preciso ler várias vezes para compreender a informação que eu estou procurando. Então, você precisa conhecer o texto informativo para conseguir localizar as informações mais claras, mais objetivas, mais específicas, né? Nesse primeiro momento nós vamos treinar isso, você perceber coisas que estão mais fáceis de alcançar, para mais para frente a gente começar a entender o texto de forma mais aprofundada. Então, na sua página 54, você tem um texto informativo que ele já tem aqui uma imagem para a gente ver. Bom, a imagem já está mostrando para a gente aqui um crocodilo. Será que é sobre isso a informação? Quando o assunto nos interessa, é comum buscarmos mais informações sobre ele. E aí a gente precisa consultar materiais, faz pesquisas, principalmente quando é assunto do nosso interesse, a gente quer saber muito mais. E pode ser pesquisa impressa, em livros mesmo, né? Pode ser de forma digital, que eu procuro no Google, no computador, enfim, através da televisão, em séries. Eu tenho uma série de possibilidades de fazer uma pesquisa de um assunto que me interessa. Você gosta de estudar animais? Geralmente as crianças gostam de estudar animais e têm certa curiosidade, principalmente por aqueles que não são domésticos, que a gente não tem em casa. Leia o título do texto a seguir para saber qual é o animal apresentado nele. Depois leia o texto para descobrir algumas informações sobre esse animal. Então, para que eu encontre as informações, eu preciso ler o texto por completo. Eu posso observar a imagem que tem, eu sei que é crocodilo, mas está falando o que sobre o crocodilo? Qual é o tema, o assunto, o título do texto está aqui, ó. Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Crocodilos fêmeas são boas mães. Então, por que será que elas são boas mães? Para a gente saber, é só lendo. Coloca o dedinho aí, acompanha a leitura e depois você vai fazer a leitura sozinho para verificar outras informações que às vezes a professora não disse. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhotes gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois levam-nos com cuidado até o rio, em sua boca. Os carregam os filhotinhos pela boca.
Muito bem, é um texto curto, tá falando por que elas são boas mães, então depois você tem uma atividade para responder. Qual informação sobre crocodilo você achou mais interessante? Quando a gente pergunta se você gostou, o que você achou mais interessante, não adianta você falar assim, gostei, é legal. Por que é legal? Por que você gostou? Por que é mais interessante? Tá? Circule no texto a palavra mães. Quantas vezes essa palavra aparece? Então, leia lá no texto, a palavra mães aparece mais de uma vez. Vai lá no texto, circula e depois coloca aqui o número de vezes que essa palavra está aparecendo no texto. Você tem que aprender a localizar, então, uma informação clara, explícita, fácil, tá? De entender. Esse é um treino. Toda vez que a gente lê um texto, a gente tem que buscar fazer perguntas ou tentar explicar para alguém o que a gente leu, porque se a gente não conseguir explicar é porque às vezes a gente não entendeu direito, tá bom? Então, para hoje, nós temos essa atividade para ser resolvida, página 50, página 54, nós estamos começando a trabalhar os textos informativos. Beijo para você e até a próxima aula.